Fala aí galerinha que assiste meu canal, eu sou André Macedo e esse é mais um vídeo para o canal Opinião de Tudo. Continuando o nosso projeto aí, o emissor de NFE em Delphi. Na aula passada a gente fez a opção de gravar aqui os dados básicos aqui da nota, né? Então a gente já terminou a parte de gravação, a gente fez aqui a pesquisa de cliente e a pesquisa de transportadoras, né? Ainda faltam alguns itens para adicionar nessa tela, mas vamos fazer alguns ajustes aqui que são necessários. Começando aqui, a gente tem essa grid e quando a gente abre os dados aqui, eles estão carregados nessa aqui, o eNotas, e aqui eu coloquei de novo aqui o eNotas. Para facilitar nosso serviço, dá para fazer da forma como está aqui, tá? Mas eu acho que fica melhor a gente fazer o seguinte. Quando o que eu quero fazer? Quando eu der dois cliques em cima da nota que está selecionada aqui, por exemplo, eu não acabei essa nota ainda, eu quero editar ela. Então eu quero dar dois cliques em cima dela, abrir ela nessa janela aqui, e aí a gente tem a opção aqui para alterar essa nota, beleza? Tá. O que é o problema? Se eu der dois cliques aqui, eu vou ter que fazer, aqui nessa grid, eu vou ter que fazer uma consulta nessa outra query aqui para carregar o registro que já está selecionado aqui, sendo que é a mesma informação, tá? Eu já tenho aqui um data source, eu já tenho aqui um dataset. Ou seja, eu não precisava ter esse aqui. Então o que eu vou fazer? Ó, vamos lá, vou apagar isso aqui, vamos apagar. Foi um item desnecessário. Então aqui eu vou ter que vincular tudo de novo. Só que dessa vez eu vou vincular com o data source. Eu tenho que usar a unit aqui do gerencia NFE. Então eu vinculo no mesmo lá que já existe, tá vendo? Vem aqui, vai dar na mesma, cara, não vai mudar nada. A única diferença é que eu vou ter um cara a menos aí para ter que mexer. E aí, quando o registro lá já está selecionado, se eu der dois cliques, ele já vai estar selecionado aqui. Tá? Facilita a nossa mão de obra. Então eu só vou revincular aqui os dados, né, com o data source que já existia, que inclusive ele está na tela de gerenciamento de NFE. Aí a gente vai testar isso aqui já. Como aqui tem vários, dá para selecionar tudo de uma vez, tá? Então, segura o Shift aí e vai selecionando os itens. Que aí ele deixa você mudar aqui, ó, uma paulada só. Beleza. Então vinculamos os campos novamente. Vou vir aqui na tela de gerenciamento. Aqui na grid eu tenho essa na propriedade do CX Grid. Você vai clicar aqui nessa opção no terceiro nível aqui nessa laranjinha. A gente vai na opção On Cell Double Click, que é quando der dois cliques na célula. E aí quando der dois cliques nessa célula, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse formulário aqui. Então o que eu tenho até a chamada desse form já, né? Que é essa aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Vou chamar ele. Só que aqui eu vou chamar quando der dois cliques. O que vai acontecer? Como ele já está com o data source selecionado, ele já vai levar o registro que está na grid aqui, o cara que está nessa grid aqui, ó, tá o número 1 aqui selecionado. Se eu der dois cliques em cima desse, ele já vai vir para essa tela com esse registro selecionado. Maravilha! Aí aqui no incluir NFE, onde estava aqui o eNotas, eu vou ter que colocar o nome desse form aqui na frente. Aqui, ó. Então aqui vai ficar dessa forma aqui. Beleza?
isso para todos os lugares que estava chamando essa aqui o enotas. Eu acho que a gente já fez aqui o alterar. Não, então aqui no alterar vai ser isso aqui, ó. Ponto QE notas ponto edit. Tem algumas sacadas que a gente vai ter que tratar, por exemplo, mais para frente, né? Quando você der 2 cliques aqui, eu só vou poder alterar uma nota. Esse botão alterar ele só vai poder estar ativo se essa nota ainda não foi transmitida e etc. Então aí a gente vai arrumar isso aí depois. Então, por exemplo, o nosso botãozinho gravar, vamos fazer um tratamento já aqui, ó. Ele não pode gravar se a tabela não tiver em modo de inclusão ou de edição. Então eu vou criar aqui, ó, vamos ver como é que chama esse botão. btn salvar, btn salvar. Eu vou ativar o botão, né? Então quando eu clicar na opção incluir, eu ativo o botão salvar, porque eu não posso salvar uma coisa se não tiver em modo de edição, né? E aí o botão salvar vai ser habilitado, e eu vou desabilitar o botão incluir, e também vou desabilitar o botão alterar. btn altera. Tá meio lento aqui o negócio, mas vai funcionar. No caso do btn alterar, será? Então, no caso do botão alterar, é exatamente igual. Se eu clicar em alterar, vai acontecer a mesma coisa. Vai desativar o botão alterar e o incluir e vai ativar o salvar. No salvar vai ser o contrário. Então, se ele conseguiu salvar, deu certo, salvou. Se ele salvou, aí eu vou desativar o botão salvar e vou ativar os outros dois. Opa, faltou aqui o formulário aqui. Já vamos arrumar. Beleza. Vamos ver como ficou? Então vamos lá. Chegamos aqui, emissão, nota fiscal eletrônica. Aí eu já tenho uma nota aqui, vou dar 2 cliques em cima dela. Opa, não funcionou. O que eu fiz de errado aqui? Vamos acompanhar aqui. Vamos ver. Um cell double click. Está disparando esse evento. Vamos ver aqui. Opções de seleção. Se aqui mudou alguma coisa.
lá, emitir. Não sei porque não está disparando o evento. Vamos ver se eu coloquei no lugar certo, na grid certa. Aqui, gerenciamento NFE. On cell double click. Cara, tá certo. Por que não quer funcionar? Vamos lá. Pode ser. Bom, aqui eu não vou deixar ele editar, né? Então eu vou desativar essas opções. No formulário, eu vou deixar o Key Preview já está ativo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu só testar mais uma vez. Vamos tentar colocar aqui. Eu gosto de usar essa opção de inverter seleção, mas não deixa quando tá. Tá estranho. Vou tirar o Auto Edit daqui. Mas de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte. Só vamos testar mais uma vez. Que não tem lógica, não tá funcionando não. On cell double click. Ele não tá nem entrando aqui, ó. Vamos lá, vamos descobrir o porquê. Você descobriu já por quê? Coloca aí no comentário. Vou ver aqui o porquê. Opa, funcionou. Feito aí, ó. Ó. Então qual que é a sacada aqui, ó? Ele já vem preenchido, tá vendo? Se eu quiser clicar uma nova, criar uma nova, ele deixa eu criar uma nova. Se eu quiser alterar essa que eu já trouxe selecionada aqui, ele também já vai deixar eu alterar. Então, ó, eu vim aqui em alterar, vou mudar o cliente. Qual que era o cliente que estava? O João da Silva. Vou mudar para esse ERR. Beleza, gravei. Gravou, ó, trocou o cliente. Vou sair fora, vou abrir de novo, ó. Então a gente criou aí, ó, a opção de alterar já. Então se eu der 2 cliques em cima da nota selecionada, eu vou criar uma nova. Opa, deu erro. Por quê? Vamos ver o porquê que eu fiz de errado. Nova, incluir. Ah, tá. Ele fechou aqui a tabela. Então o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui. Bom, para garantir isso aí, sempre que eu clicar aqui em nova, eu vou colocar. Opa. Aqui na emissão. If. Ele já está aqui, né? Ele seleciona. Vamos ver qual que é o erro. Vamos lá, vamos arrumando. Vamos deixar o projetinho funcional primeiro. Depois a gente vai agilizando as questões da nota. Mas primeiro vamos tentar deixar isso aqui tudo funcional. Vamos ver o que aconteceu.
emitir nova NFE. Ele não deixa eu dar esse close aqui, porque na verdade eu já estou com o registro carregado, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu não vou fechar essa tabela. Ela já está aberta, inclusive eu já estou com dados ali, né? Eu só vou fazer o append aqui, ó. Testando de novo. Isso aí aconteceu porque antes a gente estava trabalhando com duas consultas, né? Tinha uma carry em uma tela e outra carry na outra. Então elas eram distintas, né? Agora, a mesma carry que eu já tenho informações lá, que está na outra tela, é a que a gente está usando aqui. Então eu já estou com o dado aqui, ó. Ó, beleza, incluiu um novo. Vamos preencher a data, o número da nota, cliente. Aqui a gente ainda não fez. Gravar. Legal, gravou, bonitinha. Voltamos aqui, olha lá, ó. Agora sim. Ainda tá dando erro, né? Qual que é o erro agora? Selecionei a nota 1. Tem alguma coisa errada ainda. Opa, foi no lugar errado. Voltamos ali para ver o que é que está errado. Cliquei no certificado digital e nem estou com o certificado aqui. Tá com algum problema aqui nessa grid. Vou incluir um novo aqui. Gravado. Tá, vamos fazer o seguinte, ela está fechando essa consulta. Então, quando eu fechar essa tela, não pode fechar essa tabela aí de notas aqui, a gente está manipulando, porque se ele fechar vai ficar dando erro. Então, o que eu vou fazer? Será que aqui eu coloquei alguma coisa? Vamos tentar fazer isso aqui, ó. No close. Desse form, vou emitir, eu vou tentar dar um open naquela tabela lá. Até vou copiar daqui, ó. Ver notas. Aqui até para garantir eu vou colocar um open. Se tiver fechada ele abre. Mesma coisa eu vou fazer aqui. E aí quando eu fechar esse form também. Close. Create. Close. Vamos ver se funciona. Bom, se a gente conseguir resolver esses problemas, eu paro essa aula por aqui. Vocês vão tentar deixar funcionando aí a opção de alterar a nota, os dados da nota, né, antes de ser transmitida, obviamente. Aí depois, quando transmitir, a gente tem que tratar para não deixar mexer novamente. Então, vamos lá, nova, incluir, vou colocar qualquer data aqui, vou colocar qualquer número. A gente tem que tratar depois para não deixar gravar o mesmo número. Então tem várias coisas ainda para fazer. Aqui. Opa, agora eu acho que foi, hein? Não, não foi não. Deixa eu ver aqui, quando abre o... Quando eu dou 2 cliques aqui na segunda vez, ele está dando zebra. Então vamos lá no... Quando ele abrir aqui, criou... Eu vou abrir aqui, ó, depois que ele cria o... Depois que ele cria o formulário, eu vou abrir essa tabela aqui de novo.
para ver se a gente resolve esse erro aí de uma vez por todas. Se vocês estiverem vendo algum outro erro, algum outro problema que vocês querem corrigir, me coloca aqui nos comentários que a gente vai corrigindo junto. A gente vai analisando e vai corrigindo isso aí, ó. Vou alterar isso aqui. Vamos colocar aqui um cliente. Vou gravar. Certo? Isso aí. Aqui funcionou. Vou alterar esse aqui. Vou colocar um cliente aqui também. Gravou. Beleza, alterou. É aqui que não vai. Agora, este erro, eu não sei o motivo. Vamos ver aqui, eu vou acompanhar aqui. A gente tem algum evento aqui. Nós não usamos nenhum evento, né? Não. O que pode ser? O meu outro formulário ele não está sendo destruído. O que eu vou fazer para resolver isso? Aqui, ó, esse formulário aqui, vou destruir ele. Vou mandar aqui, ó. Ah, é esse mesmo problema, cara. Aqui eu esqueci de destruir, ó. Quando fecha esse formulário, eu tenho que vir aqui no onClose. Action. Recebe. Fica free. E aí de quebra aqui no onDestroy. Tem um onDestroy aqui. Eu vou dar um new nele. Porque como a gente verifica lá, né, se ele está criado usando recebe. Então eu fiz um monte de tratamento para abrir a tabela lá tal, mas eu acho que isso aqui ia ter resolvido o problema desde o começo. Mas tudo bem, a gente mantém e vamos ver se agora ficou 100%. Testando mais uma vez. Tentar ver se agora ficou tudo bonitinho a navegação. Abri o primeiro item. Foi. Alterei. Vamos por 2 aqui. Não tem. Vamos por 3. Beleza. Alterei. Vamos vir no próximo. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Ah, agora beleza. Então é isso. Por hora vamos deixar assim, né? Se eu quiser criar uma nova nota. Aqui acho que a gente tem que criar uma opção de abandonar essa nota, né? Ó, esse erro aqui é porque eu não preenchi o número da nota. Ó. Aí ele dá erro. Aí caso a gente... comecei uma nota, não quero continuar, é bom colocar uma opçãozinha ali para desistir, né? Então, para terminar aqui a aula de hoje, só vamos criar mais esse botãozinho aqui. Então, a gente tem incluir, alterar, e eu vou adicionar ali um desistir, ou melhor, cancelar, né? Vamos colocar cancelar, porque até tem um cancelar aqui no outro formulário já. Esse cancelar aqui, na verdade, o que ele vai fazer é não gravar nada da nota. Eu comecei a nota e ainda não salvei nada dela. Ele vai cancelar. Então aqui eu vou colocar um cancel. Vou copiar daqui que eu tô para não precisar digitar. Ponto. Cancel. Vamos colocar aqui, ó. Nota abandonada. Eu acho que não fica legal a gente colocar cancelar aqui,
porque nós não estamos cancelando a NFE aqui. Eu vou colocar abandonar. Porque na verdade senão você vai confundir com o cancelamento da NFE. E são coisas distintas. Esse abandonar aqui, eu cliquei em incluir, mas eu não vou fazer a inclusão. Eu quero desistir no caminho aqui. Aí eu abandono. Aí ele não grava as informações. Então aqui nesse caso, esse btn cancelar ele vai abandonar. Aí aqui fica legal a gente incluir ele, né? btn cancelar. Nesse caso ele vai receber true. Então se eu tiver incluindo, se eu tiver alterando, é true. Se eu clicar em abandonar, não vai me mudar nada. Ele vai cancelar e vai ficar tudo do jeito que está. Na verdade, ali aqui, cancelar, se eu salvei, o cancelar vai receber falso. O incluir, se eu cancelar o incluir e o alterar, eles têm que serem ativados, né? Então vamos ativar os dois. Beleza, a navegação dos botões vai ficar funcionando bonitinha. Ou seja, cliquei em incluir, desativo o incluir e o alterar, ativo o abandonar e o gravar. O abandonar já vai até ficar ativo. Ou melhor, né? Vamos desativar ele, porque ele só vai ser ativo só quando eu tiver incluindo ou alterando. Aí ativa. Então cliquei em incluir, vai ativar lá o cancelar e o gravar. Cliquei em alterar, ativa o cancelar e o gravar. Cliquei em abandonar, ativa o incluir e o alterar. Cliquei em gravar, cliquei em abandonar, ativa esses dois. Cliquei em gravar, ativa esses dois, desativa esses dois. Beleza? Acho que deu para entender. Vamos lá? Se não entenderam, ficou confuso, posta aqui nos comentários, depois eu tento explicar melhor isso. Mas é só uma questão de melhorar os controles, para ficar a navegação dos botões interessante aí na tela. Então beleza, a gente fez aqui a parte de controle inicial da nota. Então eu venho emitir nota, aqui eu tenho condição de estar alterando uma nota existente, ou eu tenho como incluindo novas notas. Então se eu clicar em incluir, vai incluir uma nota. Se eu clicar em alterar, eu vou alterar. Se eu clicar em cancelar, ele vai cancelar o que eu ia fazer. Então, por exemplo, eu cliquei em alterar, vim aqui, mudei o número da nota para 8, cliquei em abandonar, ele vai desistir daquilo lá. Se eu clicar em incluir, não fiz nada, cliquei em abandonar, nesse caso ele tinha que cancelar. Só vamos colocar um open ali, só para garantir, ver se não é por isso que deu erro. Como eu fiz isso nas outras e aparentemente resolveu, vamos fazer igual aqui. Antes de cancelar, eu vou dar um open. Vamos ver se resolve. Deixar com bem funcional aí essa parte de navegação, de inclusão de dados, alteração de dados, para aí a gente conseguir mexer mais com a parte de nota mesmo. Então aqui, o que tinha dado erro? Cancelar, abandonar, alterar, abandonar, incluir, abandonar, é aqui que dá erro. Não está em modo de inserção ou alteração. Estranho, porque eu cliquei em incluir, está em modo de inclusão. Tá falando que não tá. Então o que a gente faz? Se ele está falando que não tá, inclusive ele registrou. Cara. Eita, eu acho que foi eu que errei mesmo, porque quando eu faço a inclusão aqui, a gente deu um append e aqui a gente deu um cancel. O que eu posso fazer para resolver este problema? Esse problema aqui.
Vamos fazer isso aqui, ó. Se ponto state. Então o que que eu estou vendo? Qual é o estado que está esse dataset? Se ele tiver, que eu acho que é colchete, em ds edit ou ds insert, ou seja, se ele tiver em modo de inserção ou edição, aí ele cancela. Se ele não tiver em modo de inserção ou edição, ele não vai fazer nada. Vamos lá. Opa. Emitir. Nova, incluir, abandono. Ele continua dando erro. Gerenciar nfe.queuenotas.cancel. Então ele está em modo de inserção, mas quando eu vou cancelar aqui, ele fala que não está. Conexão. Eu imagino que não. Bom, como ele dá o erro, mas eu imagino que esteja cancelando normalmente, a gente pode tratar aqui, ó, com try. Se tiver em modo de debug, ele vai dar o erro. Se você tiver usando o exe, não vai mais mostrar esse erro. Beleza? Na hora de cancelar. Eu não coloquei nenhuma mensagem de erro, porque na verdade eu estou tratando para ele não exibir essa mensagem. Então aqui em modo de debug, né, lógico, eu executei usando o modo debug, ele vai continuar dando essa mensagem, mas tá vendo? Ó, ele está cancelando, ele não gravou. Se eu clicar em incluir, tá vendo? Ele falou que foi abandonado. Tá, então aqui ele não gravou, quer ver? Ó, ele não gravou a nota aqui. Se eu voltar aqui na nota, ele gravou. Será que essa é a número 3 aqui? Aqui, ó, em modo de edição tá beleza. O que tá dando problema é na hora de quando tá incluindo aqui, eu não preenchi nada e não salvei. Bom, de qualquer forma vamos manter assim por hora, para a gente não perder muito tempo. A nota foi abandonada, ela não gravou, pelo menos o que eu tô vendo aqui, ó, não tá gravando, tá cancelando sim. Agora parece que gravou. Bom, isso aqui eu vou tentar analisar depois para a nossa videoaula não ficar muito comprida. Tenta resolver esses problemas que eu passei aqui hoje. Se você quiser tentar resolver esse problema aí, coloca aqui nos comentários que você resolveu sozinho. E na próxima aula, se eu já tiver uma solução, eu mostro aqui como que eu fiz a solução. E aí a gente dá continuidade aí no emissor de nota. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha dado para aprender alguma coisa. Desculpe os erros aí, como eu sempre disse, né, a gente está fazendo aí na hora e aí pode ser que aconteçam aí algumas coisas inesperadas, que eu realmente não tinha me programado, inclusive para essas mensagens que a gente está tendo, mas na medida do possível a gente vai resolvendo e vamos contornando. Se você gostou, deixa o seu like aí, comenta, pede para novos vídeos que a gente vai fazendo dentro das possibilidades. E aquele abraço, até o próximo vídeo.